E, com a palavra, o eminente advogado, doutor Arthur Rolo, pelo prazo regimental. Renovo os cumprimentos a vossas excelências, cumprimento também o doutor Luiz Francisco Carvalho Filho, e eu começo a minha sustentação oral dizendo o seguinte: o Datafolha não está em julgamento aqui. A campanha do Celso Russomano, a pontuação do Celso Russomano da pesquisa, não está em julgamento aqui. O que está em julgamento é a pesquisa. Não adianta nada o Datafolha ter esses anos de história e cometer os erros que eu vou explicar aqui para vossas excelências, que o doutor Marco Antônio Martins Vargas reconheceu, né? O doutor Marco Antônio reconheceu da liminar, quer dizer, o doutor Marco Antônio não é de fazer censura. Se ele deu a liminar, que ele tinha motivo. E o eminente relator, o eminente juiz Afonso Celso, entendeu que era caso de divulgação, mas com advertências, porque não dá para falar num primeiro momento, num exame a priorístico, num exame perfunctório próprio desta fase, que a pesquisa não contém erros. E eu vou dizer para vossas excelências que a pesquisa contém erros, sim. Então, a alegação de que a impugnação é picuinha de Celso Russomano não tem o mínimo sentido. Tem erros evidentes aqui nessa pesquisa que eu vou mencionar. Então, para quem é do direito, entender, pelo menos eu vim fazer direito porque eu não gostava muito de matemática, né? Mas o que acontece? Então, para quem é do direito, essa questão das estatísticas não é de fácil domínio. O que cabe a gente dizer aqui? Vamos colocar, por exemplo, estão me ouvindo? Perfeitamente. Estamos ouvindo. Tá. Então, vamos pensar num mapa em escala. O que é um mapa em escala? Em menores dimensões, retrata aquele quadro. A pesquisa é como se fosse um mapa em escala. Então, tem que entrevistar todas as faixas de renda, tem que entrevistar as pessoas de todos os graus de instrução, enfim, ela tem que pegar aquele universo e entrevistar aqueles vários membros do universo. E aí a gente vai ter um extrato daquele todo, daquele universo pesquisado. O eminente juiz Afonso Celso, quando liberou a pesquisa para divulgação, ele disse o seguinte: a regra deve ser o acolhimento da pesquisa efetuada, pois, tratando-se de institutos consagrados, como são o IBOP, o Datafolha e o Vox Populi, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, em voto do ministro Marco Aurélio, eventuais consequências podem ser buscadas no campo penal e patrimonial, sem que se possa designar os importantes princípios constitucionais em jogo no caso dos autos. Tem um princípio em jogo que é constitucional também, que é a democracia. O ministro Carlos Mário da Silva Veloso diz o seguinte, que as pesquisas eleitorais, apesar de não serem propriamente um meio de propaganda política, são utilizadas de um modo geral pelo eleitorado para determinar em que candidato votar, bem como são utilizadas pelos candidatos como os verdadeiros elementos de aferição de suas campanhas. Portanto, em razão dessas duas funções, que são bastante importantes no processo eleitoral, a regulamentação mais minuciosa das pesquisas eleitorais se mostrou imprescindível. Então, essas regras das pesquisas eleitorais não são meras formalidades, como disse o doutor Luiz Francisco. Se a legislação eleitoral exige essas questões, exige essas formalidades, é porque isso é importante, porque tem gente que vota com base em pesquisa. A gente viu aqui, nesse período eleitoral todo, vários candidatos usando pesquisas eleitorais no seu horário eleitoral gratuito. Então, se a pesquisa contém um desvio, como tem essa pesquisa do Datafolha, vira uma verdadeira fake news. Então, a questão é censura ou não é censura? Será que divulgar fake news, será que existe o direito de divulgar fake news? Eu, particularmente, entendo que não. Aí, o eminente relator, juiz Afonso Celso, permitiu a divulgação da pesquisa com a seguinte advertência: a presente pesquisa se encontra impugnada na Justiça Eleitoral
em virtude da alegada ausência em seus resultados da consideração do nível econômico dos entrevistados, bem como pela divisão do grau de instrução desses no plano amostral, tem sido feita em 2 categorias: nível fundamental e médio, 67%, nível superior, 33%. Então, para essa pesquisa Datafolha, só tem 2 níveis de escolaridade: 67% da população é do nível fundamental e médio e 33% de nível superior. Cadê o analfabeto aqui? Eu vendo ontem as matérias, vem falar, censura. Primeiro que já não é mais censura, esse argumento da censura já caiu por terra, porque o eminente juiz Afonso Celso permitiu a divulgação com essas advertências. Mas a questão é a seguinte: será que essas advertências bastam para que o eleitor não seja enganado, não seja ludibriado? Aí a liberdade de expressão ela não tem contornos absolutos e a justiça eleitoral ela tem que velar pela democracia, ainda que tenha a possibilidade de ação de indenização, ainda que tenha a possibilidade de responsabilização criminal. O voto perdido, as pessoas que vão mudar o seu voto praticando aquele chamado voto útil que acontece na véspera da eleição, não tem como voltar atrás esse prejuízo para a democracia. Por isso que nós estamos impugnando agora, porque o impacto nesse momento é muito maior de uma pesquisa mal feita, mal divulgada e errada. O universo da pesquisa registrada diz o seguinte: para a variável grau de instrução, os dados utilizados como referência são nível fundamental e médio, 67%, nível superior, 33%. Aí a gente vai olhar, disse aqui o doutor Luiz Francisco, que a tabela do TSE está desatualizada. Aí a gente entra lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, e eu coloquei o link na petição de impugnação. É possível constatar que o Tribunal Superior Eleitoral estratifica os quase 9 milhões de eleitores paulistanos em 8. Tem 8 estratos aqui no Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa Datafolha usou em 2. Então, quais são os estratos? Analfabeto, ensino fundamental completo, ensino fundamental incompleto, ensino médio completo, ensino médio incompleto, lê e escreve, superior completo, superior incompleto, são esses os estratos. O Datafolha unificou os estratos em nível fundamental mais nível médio. Onde está o analfabeto? Está no nível fundamental mais nível médio. Onde está o lê e escreve? Lê e escreve. Está no primeiro nível aqui, que é nível fundamental mais nível médio. Quer dizer, acabou elitizando a pesquisa. 33% aqui dos entrevistados vão ter nível superior. Então, isso é uma distorção enorme, uma distorção absurda. Além disso, também houve falta de ponderação contra o critério econômico. O que acontece? Sai o pesquisador na rua, ele sai caçando as pessoas para entrevistar, ele, às vezes, ele não consegue entrevistar aquelas pessoas que ele precisa, e aí existe a ponderação, que é uma regra de 3, que é feita como uma forma de compensação e de correção dos dados da pesquisa. No caso aqui, a ponderação do nível econômico, que é exigida no artigo 2º, inciso 4º da Resolução de Pesquisa Eleitoral, que é 23.600 de 2019, e no artigo 33, inciso 4º, essa ponderação não existiu. A ponderação é 1. E aí, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Isso significa a ausência completa de ponderação. Somando esses 2 problemas, os outros realmente são mais de ordem formal, podem ser superados. Somando esses 2 problemas, é possível uma distorção de mais de 20% no resultado dessa pesquisa. Então, aqui não é mero mimimi, não é mera firula, a pesquisa está irregular. Aí fica aquela questão: vamos divulgar sem a advertência de que a pesquisa foi impugnada e que essa ação pode ser julgada procedente em primeiro grau e pode gerar lá uma consequência na eleição? Vamos pensar o seguinte: vamos pensar que o doutor Marco Antônio julgue essa ação procedente e aí a gente perceba depois da eleição que isso produziu um resultado nocivo
na eleição. Isso pode acontecer, não tem mais como corrigir o problema. Então, nem tudo é questão patrimonial e nem tudo é questão penal. E, entrando naquele 1 minuto extra, né, para falar de jurisprudência, eu trago aqui na petição também um acórdão do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que diz o seguinte: o impetrante alega que tal aglutinação, que foi isso que fez, juntou 7 faixas em 2, poderia gerar distorções e, seguindo o mesmo raciocínio acima, não há como negar que, ao se aglutinar as faixas, não tem como se conferir se está em conformidade com os dados da base oficial, possibilitando eventuais manipulações. No entanto, essa aglutinação não permite que se identifique, por exemplo, quantos são os entrevistados analfabetos ou com ensino fundamental incompleto, da mesma forma, com as demais faixas aglutinadas, não sendo possível aferir se estão representados na mesma proporção indicada pela fonte oficial. Ou seja, nesse caso específico, a gente não sabe se algum analfabeto se foi entrevistado ou não. De qualquer forma, 33% de nível superior elitizou a pesquisa. Tirando os analfabetos aqui, as pessoas que leem e escrevem, elitizou a pesquisa. Então, excelências, por essas razões, o que se pede aqui é a denegação da segurança e eu peço até mais, com a devida vênia que o eminente relator, o juiz Afonso Celso, tendo em vista que a pesquisa já foi divulgada e que aquele argumento da censura já caiu por terra, porque a pesquisa já está no mundo, eu peço também que seja negada aí a continuidade da divulgação da pesquisa e que seja acolhida integralmente a decisão impetrada. Obrigado, excelência.